Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 15. A vingança de Sansão. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. "Vou ao quarto da minha mulher", disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. "Eu estava tão certo de que você a odiava", disse ele, "que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã." Sansão lhes disse: "Desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus." Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que ia colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?" Responderam-lhes: "Foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo." Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: "Já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês." Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" Eles responderam: "Queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou." 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez?" Ele respondeu: "Fiz a eles apenas o que eles me fizeram." Disseram-lhe: "Viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Jurem-me que vocês mesmos não me matarão." "Certamente que não", responderam. "Somente vamos amarrá-lo e entregá-los nas mãos deles. Não o mataremos." E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: "Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens." Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: "Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos?" Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada em Acoré e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Amém? Para refletir. Após o desastre daquela festa de casamento, Sansão voltou para a casa de seus pais contrariado e ali passou algum tempo. Na época da colheita do trigo,
A Bíblia diz que Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Contudo, o pai da moça, pensando que Sansão a tinha desprezado, a entregou por esposa ao companheiro de honra de Sansão. Juízes 14, 20. Grande cólera apoderou-se dele, que, contrariado e humilhado, tomou 300 raposas e com elas causou grande destruição nas plantações dos filisteus. Sem esposa, caçado pelos filisteus e odiado por seus compatriotas, nada lhe restou a não ser o isolamento em uma caverna. Sansão havia decidido casar-se com aquela mulher sem o consentimento de Deus, sem a aprovação de seus pais, movido apenas por uma paixão cega. Só que seus planos foram frustrados e em suas duas falas percebemos o que dominava: não desistirei enquanto não me vingar. Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. No coração de Sansão só havia lugar para ódio e vingança. Sua impulsividade o fazia agir antes mesmo de pensar. Ele sabia que a sua força física vinha do poder de Deus, mas suas motivações estavam distantes dos propósitos divinos. De acordo com o dicionário, vingança significa punição, revide. Em linguagem jurídica, poderíamos dizer que se trata de uma sanção. Mas Deus cuidou em deixar bem claro que a ele pertence a vingança. Romanos 12, 19. Ou seja, vingança é um ato divino que não nos foi outorgado decidir, pois só ele é o juiz justo. É certo que Sansão foi um instrumento de Deus contra os filisteus, mas jamais podemos tomar em nossas próprias mãos qualquer assunto que seja que tenha a finalidade de prejudicar alguém, seja quem for. Observem que Deus não deixou de usar Sansão para cumprir a sua promessa de libertar Israel dos filisteus, mas isso não queria dizer que ele aprovasse as suas intenções. Uma coisa faltava em Sansão e ele não buscava: esperar em Deus. Ele não esperava que o Senhor fizesse justiça, mas se antecipava em sua vingança. Está escrito, meus irmãos: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de amanhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5, 3. Esta é a atitude de todo cristão verdadeiro. Esta é a atitude de Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 12. Uma vida de comunhão, de oração, resulta em uma vida de confiança e intimidade com Deus, refreando a carne e alimentando o espírito. Do que chamamos de força, dos maus propósitos, que nos orgulhamos das nossas ações egoístas, das vantagens que cantamos, das aparentes vitórias sobre aqueles que julgamos serem inimigos, só pode haver um resultado: sentimento de fracasso. A sede de Sansão foi muito além de uma necessidade apenas física, mas uma necessidade da alma. Havia acabado de exterminar 1000 homens sozinho. O que acontecia após as vitórias de Israel sobre os inimigos? O povo entoava cânticos de vitória. Não é verdade? Já estudamos sobre o cântico de Moisés, de Miriam, de Débora, da filha de Jefté. Onde está então o cântico de Sansão? Não houve cântico, não houve gritos de alegria. Houve apenas um trágico sentimento de morte, pois disse ele: morrerei eu agora. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, 10.
Se Ele o fizesse, estaríamos todos perdidos. Que seja esta a nossa oração hoje. Não permitas que meu coração se incline para o mal. Salmo 141, 4. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Eis o que o Senhor espera de nós. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Esta é precisamente a força que o Espírito Santo deseja nos outorgar. Amém?